Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre caminhos trilhados no PIBID, modalidades didáticas vivenciadas durante a formação inicial de professores de biologia. Aí aqui, a introdução. A formação inicial de professores de biologia é fortalecida em meados de 2007 por meio de políticas públicas com um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, PIBID, ajudando assim, na educação do ensino básico. O PIBIDiano tem os supervisores que são professores universitários, e também docentes da educação básica. O PIBID ajuda a ter um vínculo com a sala de aula para formar futuros professores competentes, melhorando a educação básica em salas de aula. No contexto das políticas públicas para a valorização do magistério no Brasil, teve início em 2008, quando a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação do Ministério da Educação, lançou seu primeiro edital com o objetivo de diminuir o distanciamento entre os saberes do ensino superior e o básico. Alunos do PIBID organizam e desenvolvem projetos, Estudantes do curso de licenciatura fazem esses projetos, que no caso é a hora de mostrar a criatividade, com orientação, é claro. Segundo Policarpo, em 2017 houve um desligamento de 70 mil bolsistas e o afastamento de 5 mil escolas, prejudicando os alunos que utilizam da bolsa para se manter na universidade. Destacando que em 2018 o PIBID foi interligado ao novo programa de Residência Pedagógica, PRP. O PIBID sendo ofertado para estudantes da primeira metade da licenciatura, e o PRP para aqueles que estão na segunda metade do curso de licenciatura. Novas discussões foram deliberadas pela instituição de ensino superior e em 2023 foram atendidas a ampliação do quantitativo de cotas de estudantes de licenciatura em 30.507 e aumento no valor de bolsas. Conforme falamos sobre a formação desses professores, dialogamos também sobre programas e projetos que fortalecem aos alunos ficarem nesse caminho da profissão escolhida. O PIBID tem cumprido propostas, entre elas antecipar o vínculo entre futuros professores mestres e a sala de aula das escolas públicas. E é aí que vem a melhora, na educação básica, que é esse convívio e esse diálogo com a sala de aula e os alunos, essa interação entre eles. E é nesse momento que você passa para a sala de aula o que aprendeu. Os estudantes são acompanhados e podem tirar suas dúvidas com supervisores e coordenadores. Há vários recursos didáticos disponíveis. Neste sentido, é levado em consideração a qualidade e o grau de participação. E cada aluno tem a sua maneira de aprender o conteúdo. E como eu disse lá no início, você tem que ser criativo. Demonstrações, aulas práticas, exercícios que possam desenvolver, o aprendizado da biologia. Fazer planejamento para organizar aulas que possam ser efetivas a alcançar a aprendizagem dos alunos, principalmente para conteúdos complexos. Sendo assim, a modalidade didática assume um papel importante, ajudando no desenvolvimento das aulas e auxiliando na explicação dos conteúdos, além de aproximar o aluno cada vez mais das práticas escolares com suas vivências cotidianas. Sendo assim, futuros professores de ciências biológicas fazem apresentações de situações didáticas em que o futuro docente necessite para a tomada de decisões quanto ao caminho metodológico para ensinar. E a prática é a formação, que são um alicerce para a profissionalização e o enriquecimento da formação inicial com o contato dos saberes curriculares. E como podemos ver, esse quadro abaixo tem a análise descritiva dos dados a partir dos relatórios, considerou aqueles vínculos ao seguinte ponto, o ponto 1, 2
e observando o quadro abaixo. Agora eu vou falar um pouco sobre as práticas realizadas pelos PIBidianos de uma instituição federal de Pernambuco, do núcleo de biologia, no caso. Eu vou abordar como o programa PIBID tem sido importante na formação inicial de professores de biologia, trazendo uma visão mais prática e reflexiva sobre a educação, com foco nas modalidades didáticas realizadas por esses PIBidianos nos anos de 2022 até 2024. Entre as modalidades didáticas, espera só um pouquinho, deixa eu procurar aqui. Dentre as modalidades didáticas utilizadas pelos PIBidianos, a gente pode destacar as demonstrações em que eles usaram os modelos tridimensionais de animais para ensinar zoologia e a taxonomia também desses animais. Também tiveram aulas práticas. Um exemplo de sequência didática interativa foi sobre os anelídeos, que incluíam a observação, construção de composteiras e atividades avaliativas. Segundo os PIBidianos, a iniciação à docência possibilita uma visão real sobre a escola, o estudante e o ser professor, reconceituando a educação. Foram realizadas também atividades como a biotrilha, que é nada mais do que um jogo didático que instiga, né, a investigação científica, que usa da dramatização e explora os conteúdos de biologia de forma inteligente e criativa, né? E, no caso, eles utilizaram a biologia celular como tema central para executar essa biotrilha. Esqueci de mencionar que essa é a parte das simulações e dos jogos realizados. O jogo consistia em resolver desafios relacionados à biologia ao longo de uma trilha. Os estudantes foram divididos em grupos, avançavam na atividade resolvendo as questões e superando obstáculos, o que estimulou o trabalho em equipe e a curiosidade. Na parte das dramatizações, o conteúdo de biologia foi abordado de uma forma criativa, em que os estudantes eles representavam células e organelas. Então, cada um ali, como se fosse um teatro, cada um interpretaria alguma organela, e nisso cada um executaria as suas funções, assim dizendo. Essa parte é a do bioteatro, e trouxe essas encenações sobre história, ciência, e também utilizava fantoches para explicar conceitos de maneira acessível e simplificada. A discussão foi outra modalidade muito utilizada. Tiveram 14 atividades no total realizadas, e nelas os PIBidianos promoveram debates estruturados sobre temas relevantes. A discussão foi uma ferramenta essencial no PIBID, ajudando os alunos a pensar de forma crítica sobre temas como meio ambiente, sustentabilidade, saúde e sociedade. Com isso, eles se envolveram mais nas aulas e passaram a ver esses assuntos de um jeito mais próximo do seu dia a dia. A discussão promove um convite ao raciocínio, despertando a curiosidade e ajudando os alunos a conectarem os conteúdos com questões do cotidiano. Foi relatado também sobre as excursões, em que as visitas foram guiadas até o Museu de Oceanografia, onde os alunos eles puderam explorar a biodiversidade marinha, desde organismos microscópicos até os animais maiores. E também eles visitaram o Museu de Paleontologia, que observaram fósseis, minerais, conectando os conteúdos de biologia e também da história da Terra. Essas atividades permitem que os estudantes vissem na prática aquilo que é ensinado em sala de aula. Essas visitas não só reforçam os conteúdos, mas também despertam valores culturais e científicos que vão além do ambiente escolar. Agora eu quero destacar as reflexões de alguns bolsistas, os PIBidianos, sobre as experiências que eles tiveram nessas escolas. Abre aspas. Neste projeto, pude desenvolver diversos aspectos da minha formação docente, como, por exemplo, a minha postura em sala de aula, saber como dialogar com os estudantes, elaborar e organizar materiais didáticos, desenvolvimento de sequências didáticas, escolhas de modalidades didáticas, escrever e publicar artigos, participar de congressos, entre outros. Fecha aspas. PIBidiano 5 do Núcleo de Biologia de 2024. O programa PIBID é muito mais do que só um estágio. O PIBID permite que você se sinta imerso na prática da docência. Viver a experiência do PIBID também permite vivenciar as demandas como professor. Ou seja, isso inclui os desafios e as dificuldades enfrentadas no dia a dia, assim como também é você construir uma ponte de aprendizado entre aluno e professor.